Oi, gente, virou uma pequena novela saber se o Márcio França vai ou não vai apoiar o Guilherme Boulos e se o PSB, o partido do Márcio França, vai ou não vai apoiar o Guilherme Boulos. Eu tô com duas reportagens aqui dizendo basicamente o oposto da outra. E eu vou trazer aqui para vocês, só para vocês verem o que cada uma está dizendo. E eu não sei em quem acreditar, porque, enfim, não sei qual das duas está dizendo a verdade. Mas olha só, a da revista Fórum traz o seguinte: Márcio França dá aval e PSB sela apoio a Guilherme Boulos em São Paulo. Terceiro colocado no primeiro turno nas eleições à Prefeitura Paulistana, Márcio França ainda analisa se participará do anúncio do apoio, que foi articulado por Luiz Erundina. A matéria é do Plínio Teodoro, na revista Fórum. Aí na Folha de São Paulo, olha só o que diz a Folha de São Paulo. No painel, não é? Tá dito o seguinte: PSB quer apoiar Boulos, mas Márcio França resiste e relembra 2018. Partido defende união da esquerda, mas o ex-governador diz que não teve apoio do PSOL quando precisou. O presidente do PSB, o Carlos Siqueira, e o ex-governador Márcio França terão reunião na noite dessa quinta-feira, ou seja, hoje, para definir qual será o posicionamento do partido em relação ao segundo turno em São Paulo. Eles deverão anunciar uma posição após o encontro. A cúpula do partido pende para o apoio a Guilherme Boulos, em nome de uma união das siglas de esquerda. Siqueira, inclusive, já conversou com o candidato e com sua vice, Luísa Erundina, que foi do PSB. O argumento da sigla é que o partido deve se somar ao espectro da esquerda, apesar das diferenças, como fez em Porto Alegre e distante de João Dória. Talvez uma coisa tática, né? Por outro lado, França resiste ao lembrar do segundo turno de 2018, quando disputou o governo de São Paulo contra Dória e não recebeu o apoio do PSOL. Uma possibilidade colocada na mesa é de que o partido apoie a chapa de Boulos sem o envolvimento de França, que se distanciaria do pleito. No entanto, o partido prefere que o ex-governador se engaje em disputa. Ou seja, nossa senhora, quanta confusão. Olha só, foi editado por Camila Matoso, né? Com informações de Mariana Carneiro e Guilherme Seto. Nossa senhora, quem é que tem razão? O painel aqui da Folha de São Paulo, o pessoal da revista Fórum, o França tá resistindo, não tá? Ou talvez as duas coisas meio que são verdadeiras. Tipo, é, ele já sinalizou que ele está resistindo, mas ele aceitaria que o partido apoiasse. Então ele está dando aval ao partido apoiar, mas não ele. Ele pessoalmente vai ficar distante. Não sei. Verdadeiramente não sei. Agora, o que eu sei é que uma candidatura como a do Boulos mereceria sem dúvida nenhuma o apoio do PSB, não é? A candidatura do Boulos, e nesse momento é muito importante derrotar o candidato do Dória para o campo progressista. E eu digo mais: se o PSB não apoiar, o PSB, enquanto partido, que já é um partido que tem suas contradições, como vários partidos brasileiros, eu acho que para as pessoas mais à esquerda, ele meio que já era. Pelo menos o PSB de São Paulo. Não é? Não falo nacionalmente porque tem aquela coisa dramática da política partidária brasileira, que quando você vai para o PSB de um outro estado, você vê muito mais coerência, muito mais. E isso é verdade em vários lugares. Se você examinar o PDT, o PT, todos os partidos, se você examinar estado a estado, vocês vão ver coerências e vocês vão ver enormes incoerências, não é? Eu, de fato, não sei o que vai acontecer nessa questão do apoio do França em relação ao Guilherme Boulos. O que eu sei é que as pessoas de esquerda, se você é de esquerda, nesse momento, tem que apoiar a candidatura do Guilherme Boulos. E eu questiono o quão de esquerda você é se você não apoia nesse momento a candidatura do Guilherme Boulos. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. O Boulos, ele fez uma campanha claramente alinhada com a história dele no movimento do sem teto e alinhada com uma proposta sem sombra de dúvidas ancorada em valores do campo progressista.
do campo de esquerda. Pró-classe trabalhadora, defendendo, inclusive no âmbito nacional, uma reforma tributária progressiva, defendendo políticas para o Estado de São Paulo que tratam a questão dos dependentes químicos não como uma questão meramente de polícia, mas como uma questão de saúde pública e uma questão complexa que precisa da articulação de múltiplos setores. Então, a campanha do Boulos é uma campanha que furou as bolhas, que foi nos locais onde existe de resistência e apresentou os argumentos progressistas, os argumentos de esquerda. E conseguiu sair de uma colocação lá atrás para conseguir chegar ao segundo turno. Se diante de uma história dessa, de uma narrativa como essa, que é uma narrativa absolutamente verdadeira, certos partidos e certos candidatos decidirem, nesse momento, momento de pandemia, decidirem não apoiar, fica difícil. Fica difícil defender esses partidos, fica muito complicado. Né? Fica... em relação a indivíduos, e aí eu estou separando partido do indivíduo. Né? O indivíduo negocia, pode achar que para ele não vale a pena, ou pode mais prejudicar do que ajudar. Enfim, eu respeito muito a escolha do indivíduo. Mas a organização coletiva, que é o partido tem que pensar na questão dos valores. Em que valores você acredita? Em quais os princípios que você defende? E se você é de esquerda, não existe dúvida entre Boulos e Covas, e Bruno Covas. Poderia existir dúvida em relação a Boulos e o Mário Covas, lá atrás. Mas entre o Bruno Covas, o candidato do Dória, uma pessoa de esquerda não tem dúvidas em apoiar o Boulos. Não tem essa, entendeu? Não tem essa dúvida. E aí entra uma questão séria para ver o que é que vai ser feito aí. Eu estou falando inclusive sobre isso porque entre Obama, entre Biden e Bernie Sanders, para uma pessoa de esquerda também não tem dúvidas que é Bernie. E eu vou falar mais sobre isso em breve. Né? Já que, como vocês sabem, aqui eu gosto de falar sobre política lá dos Estados Unidos, né? E vou retornar a esse assunto agora, e embora não tenha assumido ainda, o Biden ganhou, o Biden que foi o vice do Obama, né? Foi o vice do Obama e representa uma agenda liberal que derrotou uma agenda progressista de esquerda mesmo, que era o Bernie, nas primárias. E agora nós temos um jovem político no Brasil que pega muito do que seria semelhante ao jovem Bernie, quando ele estava começando. E o jovem Bernie ganhou justamente a prefeitura de Burlington, né, enquanto o Boulos está concorrendo a uma prefeitura. Burlington é a principal cidade de Vermont, um estado em uma cidade não tão grande assim. Já Boulos está concorrendo à principal prefeitura do Hemisfério Sul, provavelmente uma das mais, se não a mais importante cidade do Hemisfério Sul. Né? Uma das mais importantes, sem sombra de dúvidas. E seria muito simbólico e muito importante derrotar a agenda liberal lá. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas todo mundo que é de esquerda tem compromisso com lutar para esse fim. E se a pessoa não lutar para esse fim nesse momento, especialmente em organizações coletivas como partidos, podem aguardar, que eu vou questionar bastante. Inclusive porque esse motivo dado pelo Márcio França, o PSOL não apoiou de forma tão decidida lá contra o Dória e tal. Ele tem que lembrar que ele tinha sido vice do Alckmin. Né? E ele tem uma trajetória, ele tem mais a provar para a esquerda do que o Boulos tem a provar para a esquerda. Né? Tem esse lado também. Né? Enfim, algumas lembranças aí para a gente refletir. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Um abração. E tem novidades em breve aqui no canal também que eu vou avisar vocês na aba comunidade. Fiquem de olho. Tchau, tchau, gente.